Meus amigos, no vídeo de hoje, nós do canal Amigo Nerd vamos prestar uma homenagem ao ator Jason David Frank, que veio a falecer recentemente. O Jason ficou mais conhecido por interpretar o papel de Tommy Oliver na série Mighty Morphin Power Rangers, onde ele fazia o Ranger Verde. Ainda não há muitas informações sobre o que teria causado a morte do Jason, mas algumas fontes dizem que ele tristemente teria cometido suicídio. Então, no vídeo de hoje, nós vamos homenagear esse ator, que foi ídolo de várias e várias gerações de criança durante quase 30 anos, mostrando os melhores momentos dele como Tommy Oliver e os vários Rangers que ele interpretou ao longo da franquia Power Rangers. E também, enquanto eu mostro para vocês os melhores momentos dele, eu vou falar um pouquinho da vida dele. Afinal de contas, a vida do Jason não se resumia apenas a interpretar o Tommy. Ele era um cara que tinha uma vida muito versátil. Ele fazia várias coisas. Ele era empresário, instrutor de artes marciais, lutador de MMA, dentre outras coisas que eu vou estar contando aqui para vocês. Então fica comigo no vídeo, nós vamos prestar uma homenagem a esse cara que foi ídolo de muitas e muitas crianças. Então o Jason ele nasceu em 1973, no dia 4 de setembro, então ele acabou de completar 49 anos. Ele ainda era um cara bem novo. O nome completo dele era Jason David Frank e ele era um artista marcial além de ator e empresário. Então, dentre as credenciais que ele possuía como artista marcial, estão as seguintes. Ele era oitavo dan de Karatê Shotokan, ele era faixa preta em Karatê Wado Ryu, ele era faixa preta em Taekwondo, faixa preta em Judô, faixa roxa em Jiu-Jitsu brasileiro e grau Adjarne em Muay Thai. Então você vê que o cara entendia um bocado sobre artes marciais. E foi aí uma escolha muito acertada quando foi escolhido para interpretar o papel do Tommy, que afinal de contas o Power Rangers tem um pouco a ver com artes marciais. Mas vamos falar um pouquinho da origem da série e de como o Tommy acabou ficando com o papel. Bom, a Saban, que é uma empresa americana, ela queria levar um pouquinho da cultura japonesa para o mercado americano. Mas o mercado americano ainda era um pouco resistente ainda aos heróis japoneses, ali por ter os seus heróis estabelecidos e ser um pouco diferente ali a forma dos heróis. Então, qual que foi a grande sacada da Saban? Eles tiveram a ideia de fazer uma espécie de Friends com ação e super-heróis. Como assim? Bom, eles pegaram as séries originais japonesas, que eram conhecidas como Super Sentai, levaram para os Estados Unidos, e aí nas cenas em que os atores não estavam vestidos como heróis, eles colocavam os adolescentes, com seus dramas adolescentes, as suas questões ali de insegurança e tudo mais, aquele drama ali adolescente que todo americano gostava. E misturado com isso tinha cenas de ação, onde eram utilizados ali as cenas originais das séries japonesas, que era o Super Sentai. Para a primeira série, foi utilizado como base uma série que fez muito sucesso no Japão, onde os heróis eles tinham Dino robôs. E essa série era conhecida como Kyoryu Sentai Z-Ranger. E o Z-Ranger era composto por 5 personagens. Então eram heróis multicoloridos ali, como vocês sabem, e isso rivalizava um pouco com os heróis americanos. E por isso, com essa sacada do Saban, ele meio que acabou introduzindo a cultura japonesa dentro do mercado americano de uma forma que os americanos acabaram aceitando muito bem. E a série fez um tremendo sucesso lá como Power Ranger. E para quem não sabe, inclusive na série original japonesa, o Ranger amarelo é um homem. Mas então vamos lá. Como que se deu aí a escolha do elenco? Bom, primeiramente foram escolhidos 5 atores, entre eles o Austin St. John, Jason, que era o líder ali, o Ranger vermelho. Como o Ranger preto, o Walter Jones, que era o Zack. O David Yost como o Ranger azul, que era o Billy. A Amy Jo Johnson era a Kimberly e a Tui Trang era a única de ascendência asiática do elenco. E ela fazia o papel da Ranger amarela. E por fim, o Jason David Frank para fazer o papel ali do Tommy. Mas o interessante é o seguinte, a ideia original é que o Tommy aparecesse apenas em 14 episódios, afinal o Ranger Verde tem uma participação pequena na primeira temporada dessa série do Z-Ranger, e ele acaba voltando depois como o Ranger branco. E aí na volta do Tommy, ele seria substituído por outro ator, que seria o Brad Hawkins. O Brad Hawkins, vocês vão se lembrar dele, que ele era o Ryan Steele, da série Via Troopers, que também era da Saban. Acontece que o Tommy seria o Adam Steele, da série Via Troopers. E o Brad Hawkins iria para o Power Rangers para substituir o Tommy.
Acontece que o Jason fez tanto sucesso interpretando o Tommy que eles decidiram manter o ator vinculado à série Power Rangers, enquanto o Brad Hawkins ficou vinculado à série Via Troopers. E ali o Tommy acabou ficando como Ranger Verde, como personagem regular da série, por 3 temporadas. Então, após 3 temporadas, depois do Jason ter interpretado o Tommy como Ranger Verde e como Ranger Branco, houve uma transição da série Mighty Morphin Power Rangers para a Power Rangers Zell, para acompanhar ali as mudanças que aconteciam na série Super Sentai, onde todo ano se lançava uma série nova. E o Jason, ele acabou se tornando ali o Red Zell Ranger, que também era conhecido como Zell Ranger. No ano seguinte, teve o Power Rangers Turbo. Tommy foi o primeiro Red Turbo Ranger. Mas aí, no meio da temporada, o ator acabou abandonando a série e outro ator foi escalado para dar continuidade ali como o Red Turbo Ranger, que é o Ranger Vermelho. Então, depois de deixar a série em 97, ele acabou voltando para os Power Rangers como Zell Ranger em 2002 para o episódio especial de 10º aniversário da franquia, que foi intitulado Forever Red. Se vocês procurarem ali na internet, vocês vão achar no YouTube o episódio inteiro. Então aparece ali os 10 Rangers vermelhos das últimas temporadas que tinham acontecido ali até então de Power Rangers. Dentre eles, o Alce St. John, que foi o primeiro Ranger vermelho, que era o Jason. Mas não o Jason Frank, não confunda. O Jason David Frank é o ator. O Jason é o personagem líder dos Power Rangers da primeira temporada. Novamente depois, o Jason David Frank reprisou o papel em 2004 em Power Rangers Dino Thunder como Black Ranger. E esse foi o último Power Ranger que ele de fato ficou ali na série. Mas o interessante é que nessa época ele foi mostrado todas as vezes de camisa de manga comprida, exatamente para não mostrar ali as tatuagens que ele tinha feito ao longo desses anos, para não influenciar as crianças, aquelas censuras americanas lá, que aconteciam muito. Então depois disso ele fez aparições esporádicas. Ele foi o Tommy novamente, Ranger Verde, e também como o Tommy Ranger Branco no final da temporada de Power Ranger Super Mega Force. Nessa época, o Jason David Frank, ele demonstrou interesse em desenvolver um longa-metragem ou uma série solo do Tommy, que ele seria ali novamente um Ranger Verde ou um outro Ranger, e ele teve essa ideia depois de encontrar o Stan Lee numa convenção de quadrinhos. Acontece que isso não caminhou para frente. Ele voltou novamente para a franquia de Power Rangers em 2017 como um cidadão ali da Alameda dos Anjos, que era a cidade ali onde aconteciam os eventos de Power Rangers. Essa participação foi no filme do Power Rangers de 2017, que foi lançado como um reboot da série. Eu confesso que eu fui assistir o filme no cinema. Eu achei o filme até um pouco legal, mas perdeu-se muito dos elementos que se tinha na série. E nessa ocasião, ele inclusive apareceu com a Amy Jo Johnson, que tinha ficado conhecida por fazer o papel da Kimberly na série do Power Rangers original. O Jason fez 2 filmes como Power Ranger. Ele fez o primeiro filme do longa-metragem de Power Rangers em 1995, que fez bastante sucesso. Depois ele fez um segundo filme de Power Rangers, esse já não fez tanto sucesso assim, mas ele acabou voltando para o episódio número 10 de Power Rangers Super Ninja Steel para o 25º aniversário da série Power Rangers. Agora em 2022, ele revelou que tinha se aposentado de uma vez a série, ou seja, ele tinha decidido que não ia mais fazer aparições como Tommy Oliver na série de Power Rangers, que, como eu falei para vocês, ainda continua a ser produzida. Ainda como papel do Tommy, vale citar que teve um crossover, que é uma produção independente, que chama Betty and the Sun, onde ele interpreta o Ranger Branco lutando contra o Scorpion no Mortal Kombat. Então era uma espécie de super beatdown, onde reuniam-se personagens de franquias diferentes e colocavam para lutar. Então teve personagens de Street Fighter, Power Rangers, Mortal Kombat lutando entre eles ali. Isso até gerou uma série que foi desenvolvida junto com o Betty and the Sun, que foi intitulada My Morphin Life. E ele acompanhava numa espécie de reality show na web o dia a dia na vida do Jason David Frank. E teve aí algumas temporadas e foi um enorme sucesso. Cabe dizer que o sucesso desse filme independente, desse curto independente de crossover que o Jason David Frank participou, ele gerou um novo filme que se chamava A Lenda do Dragão Branco, A Nova Era. Então ele fez em parceria ali com a Quickstar um filme que começou como um fan-filme, depois virou um filme inteiro,
E teve, entre outros participantes ali, até o Mark Dacascos, que é um ator famoso aí dos filmes de artes marciais. E como o Jason ele tinha um conhecimento muito profundo de vários estilos de arte marcial, ele acabou criando um estilo de luta, onde ele reuniu ali o que ele sabia de Karate Shotokan, o Ado Ryu, Taekwondo, Judô, Jiu-Jitsu brasileiro, Muay Thai, Wing Chun, Jeet Kune Do e Aikido. Então ele reuniu tudo isso e ele criou o seu próprio estilo de karatê americano chamado Tosoku Nido. Com isso ele conseguiu em 2003 ser incluído no Hall da Fama da União Mundial de Karatê. E ele fez até uma participação no Arnold Classic ali em 2008 em Columbus, Ohio, nos Estados Unidos. Fora isso, ele teve uma participação curta ali de 4 lutas no mundo do MMA. Ele acabou vencendo as 4 lutas, mas acabou deixando a carreira de MMA, de lutador de MMA de lado, para focar ali na sua rede de academias, onde ele ensinava seu estilo de artes marciais para crianças e para adultos também. Agora vamos falar um pouquinho da vida pessoal do Jason. O Jason, para quem não sabe, ele foi casado 2 vezes. Do primeiro casamento, ele teve 3 filhos. A primeira esposa dele se chamava Shauna Frank, ele foi casado com ela de 94 a 2001. E depois ele se casou de novo com a Tammy Frank, onde ele foi casado de 2003 até agora o falecimento. Ele divorciou esse ano. No total, ele teve 4 filhos. 3 com a sua primeira esposa e 1 com a sua segunda esposa. Então, a gente pode ver ali que esse ano, 2022, não foi um ano muito fácil pro Jason até então, porque ele se divorciou esse ano, ele se aposentou da franquia do Power Rangers, então ele devia estar passando por muita coisa. E ele acabou falecendo no Texas, agora em 19 de novembro, aos 49 anos. Eu vou falar agora um pouquinho para vocês sobre a filmografia dele. Quais são os filmes que ele fez, o que ele fez aí no cinema e na televisão. Começando pela televisão, ele fez o Power Rangers 93 e 96 como o papel de Ranger Verde e também de Ranger Branco. E fazendo ali, alternando as apresentações, onde ele era também o clone desse personagem do Tommy. Então foi um total de 124 episódios. Depois ele fez especialzinho de Natal ali, que é o Natal Mágico do Alpha. Ele fez ali um videozinho curto ainda, em 94. Ele fez o episódio piloto do Via Troopers, que era conhecido como Cybertron, que eu falei pra vocês ali, foi o primeiro episódio. Depois ele embarcou no Power Rangers Zell, ainda como Tommy, que ele fez o papel de Zell Rangers, foi por 50 episódios. Ele fez uma participação também no Sweet Valley High, que era uma sériezinha que passava adolescente na década de 90, onde ele fazia o papel de AJ. Ele fez uma participação no Assuntos Família, como o Crânio. Aí ele volta pro Power Rangers Turbo em 97, ainda como Tommy por 19 episódios. Aí depois ele faz o Power Rangers Episódio Perdido como Tommy ainda. Ele fez ainda depois em 2000 uma série chamada Despido como o Carl. Aí depois em 2002 ele volta para o Power Rangers Força Selvagem, como eu falei para vocês, como o Tommy Oliver ou o Zell Ranger Vermelho. Em 2004, Power Rangers Dino Trovão, 38 episódios. E em 2014, Power Rangers Super Mega Force, um episódio especial. Aí ele lançou a websérie que eu falei pra vocês, né? My Morphin Life, que durou algumas temporadas. Filmes no cinema ele fez em 95 o filme do Power Rangers, em 97 outro filme do Power Rangers. E alguns outros filmes aí que não fizeram muito sucesso, além da participação especial do filme do Power Rangers de 2017. E também fez algumas dublagens de voz em videogame, todos eles vinculados à franquia do Power Rangers. Mas enfim, é isso, meus amigos. A gente vê que é um cara que teve uma vida aí bastante agitada. Embora ele tenha se afastado dos holofotes por uma temporada, por um tempo, ele acabava sempre voltando ali para a série, porque ele gostava muito dos fãs, ele respeitava muito os fãs, ele tinha um carinho muito especial pelos fãs, então toda vez que chamavam ele para fazer o papel do Tommy, ele acabava voltando. No começo foi uma coisa muito difícil para eles eram muito mal pagos na série do Power Rangers, embora o Power Rangers tenha explodido em sucesso, os atores eram muito mal pagos, eles ganhavam coisa de $60 por episódio. Isso causou inclusive a saída do Austin St. John, que era o Jason, ali logo na segunda temporada, ele saiu por causa disso. O Walter Jones, que era o Zack, saiu por causa disso também. A Trini também. Era uma coisa que eles se desgastavam muito, eles filmavam até 16 horas por dia e eram muito mal remunerados. Mas o Jason David Frank, ele acabou persistindo porque ele gostava dos fãs, pelo interesse dele ali, quem sabe,
o negócio vingasse e por respeito aos fãs. Ele acabou persistindo, ele acabou tendo ali um reconhecimento. É uma pena que ele não tenha sido aproveitado, por exemplo, mais no filme de 2017 do Power Rangers, porque o cara estava com 44 anos. Ele poderia ter feito mais participações ali, uma participação maior. Ele poderia ter sido o Zordon, por exemplo. Ele poderia ter feito algum vilão. Enfim, poderiam ter dado um destaque maior pro cara. O cara era uma celebridade em matéria de artes marciais também. A gente vê que o cara conseguiu até criar o próprio estilo dele. Então ele era uma autoridade em artes marciais a ser respeitada. Era um cara muito talentoso. Teve uma vida muito prolífera. É uma pena que ele tenha nos deixado aí tão precocemente e tão recentemente, com apenas 49 anos de idade, recém-completos agora em setembro. Não sabemos ainda o real motivo que levou ele a fazer isso, mas a gente pode ver ali que ele estava passando por um divórcio, talvez ele tenha tido alguns outros problemas com depressão, tudo mais, enfim. Isso não vem ao caso. O que nós queremos aqui apenas é deixar uma homenagem a esse cara que foi o herói de muitas crianças, fez muitas crianças sonharem em ser ali um Power Ranger, a andar em robôs gigantes, a enfrentar monstros alienígenas e tudo mais. Então fica aqui a nossa homenagem, um descanso em paz aí pro Jason, que ele possa encontrar paz agora onde ele estiver, que ele esteja bem. E eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo. O Jason foi um cara que fez muita criança sonhar, e eu acho que isso por si só já tem o seu mérito e é um grande mérito. Então que descanse em paz. Eu sou seu amigo Nerd, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa homenagem, desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Deixa aí embaixo o seu like, o seu comentário, para eu saber que você também gostava e para saber que você também curtiu essa série, assim como eu e assim como tantas outras crianças ao redor do mundo. Eu vou ficando por aqui, vejo vocês no próximo vídeo. Fui.